Gálatas capítulo 2. 14 anos depois, eu voltei para Jerusalém com Barnabé e levei Tito comigo. Voltei para lá porque Deus me revelou que eu devia fazer isso. Ali, numa reunião particular com os líderes da igreja, eu expliquei a eles a mensagem do evangelho que anuncia aos não-judeus. Eu não queria que o trabalho que tinha feito e estava fazendo fosse um trabalho perdido. Tito estava comigo, mas ele não foi obrigado a se circuncidar, embora ele não seja judeu. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos na fé, e queriam circuncidá-lo. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões, a fim de, por estarmos unidos com Cristo Jesus e para nos tornar escravos de novo. Mas em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro evangelho. E aqueles que pareciam ser os líderes da igreja, digo isso porque para mim não importa o que eles eram, pois Deus não julga pela aparência. Aqueles líderes, repito, não me deram nenhuma ideia nova. Pelo contrário, eles viram que Deus me tinha dado. Eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como tinha dado a Pedro a responsabilidade de anunciá-lo aos judeus. Pois pelo poder de Deus fui feito apóstolo para anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como Pedro foi feito apóstolo para anunciar o evangelho aos judeus. Por isso Tiago, Pedro e João, que eram considerados líderes da igreja, reconheceram que Deus me tinha dado essa tarefa especial. E como sinal de que éramos todos companheiros, eles deram a mim e a Barnabé um aperto de mãos. E todos nós combinamos que eu e Barnabé iríamos trabalhar entre os não-judeus e eles entre os judeus. Eles nos pediram só uma coisa, que lembrássemos dos pobres das igrejas deles, e isso eu sempre tenho procurado fazer. Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não-judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não judeu. Então como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeus? O fato é que nós somos judeus de nascimento, e não pecadores não-judeus, como eles são chamados. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazer o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Jesus Cristo, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ao procurarmos ser aceitos por Deus por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores, como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo, como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. Pois quanto à lei, estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Fim do capítulo 2 de Gálatas. Pois bem, aqui Paulo ele está dando continuidade, ao capítulo 1, porque a carta original ela não tem capítulo, ela é uma coisa só. E aqui a história continua sendo o testemunho dele, que começou lá no capítulo 1. E Paulo está exortando, o mesmo problema, que aconteceu lá com os romanos, mesmo
todas as igrejas, né? Sempre as nossas doutrinas, nossos achismos, ou seja, nossas religiões interferindo, né? As religiões falando mais forte, se opondo ao evangelho verdadeiro, né? E Paulo estava ali, né? Que estava acontecendo, que eles queriam que os Gálatas, né? Os que não eram judeus, né? Ali o pessoal da Galácia, eles eram gregos, né? Se eu não me engano. E eles adotassem, né? Os judeus que criam em Jesus queriam que eles adotassem as tradições judaicas, né? Guardar o sábado, né? Se circuncidar, né? Todo judeu, nascido judeu, se circuncidava ao 8º dia de nascimento. E se você vivesse em Jerusalém e se quisesse se converter ao judaísmo, eles aceitavam também. Então, para você se converter ao judaísmo, você fazia uma cerimônia, até está em Atos dos Apóstolos, e você tinha que se circuncidar, né? Que é cortar o prepúcio ali, né? Do pênis, para quem não sabe. Então, todo judeu com o 8º dia, nascido lá, filho de judeu, ele no 8º dia de nascimento, o menino, eles cortam o prepúcio do pênis do menino. E se você morasse lá, ou se você até hoje, não sei se eles praticam isso ainda, mas se você depois ali, homem feito, se convertesse ao judaísmo, fosse estrangeiro, e quisesse seguir a religião, eles aceitavam, mas aí você tinha que começar a cumprir. E dos ritos religiosos para ser judeu, você tinha que cortar o prepúcio, circuncidar-se, né? E, pois bem, então Paulo vai dizendo que não precisa, porque aquilo não é nada. É uma coisa que simbolizou algo ao povo, mas que caiu em desuso. Porque eu volto a dizer aqui, meus irmãos, vocês querem entender o Antigo Testamento? Leiam o Novo. Porque Jesus Cristo é a explicação de tudo. Jesus Cristo é a anulação. E Paulo, os apóstolos que escreveram as cartas aqui, Paulo, Pedro, eles são a explicação do Evangelho. Por quê? Porque eles viveram com Cristo, então eles são testemunho. E Cristo veio explicar o Evangelho e está nos explicando até hoje, né? Que o Antigo Testamento foi algo para mostrar para nós, ó, você, volta a repetir aqui, né? Você quer servir a Deus, você tem que fazer isso e aquilo. Ah, beleza, deixa comigo. Só que Deus sabia que a nossa resposta não tem que ser essa, não deixa comigo. E que foi o que os judeus fizeram. A resposta era para ser já direta, para mostrar para nós, eu não consigo. Aí é que tá, entendeu, meus irmãos? Ou seja, Deus mostra o nosso amor em Cristo, mostrando que Ele nos ama independente de quem somos ou do que fazemos. E os caminhos que Ele nos ensina a andar, a viver, é para o nosso bem, como já falamos aqui. E o Evangelho de Cristo é isso. Só que, assim como nesse tempo aqui as igrejas hoje é a mesma coisa. Já reparamos quantas igrejas tem em nome de Cristo? Se todas elas fossem de fato de Cristo, teria essa divisão? Por que que você vai na igreja batista, o outro vai na assembleia, o outro vai... Já paramos para pensar isso? Se somos seguidores de Cristo, se somos discípulos, se amamos ao próximo, por que eu não concordo com aquele lá não concorda comigo? Aliás, quem somos? Mas porque as divisões são as doutrinas de homens, doutrinas religiosas, doutrinas de demônios, discórdias. Então, Jesus nunca mandou fazer prédio. Igreja não significa prédio, mas a família de Deus. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos ali, Cristo estará. Cargos evangélicos não são de dominação. Pastor, presbítero, tudo o mesmo significado. Sacerdote, diácono, é tudo o mesmo significado. A diferença é que diácono, sacerdote é hebreu e diácono é grego.
mas significa serviçal. Presbítero é a palavra dos mais velhos, que pode ser mais velho na fé, vocês obedeçam os presbíteros da igreja de vocês. Só que aí deixaram como título para dizer para você, a tradução, para dizer para você que aquilo é um cargo, ó, tá escrito. Mas na verdade eles não traduziram a palavra presbítero, que significa você que é mais velho, admoeste. Por quê? Porque ali está significando que é você que é mais velho na fé, ou você que é mais velho como pessoa e é cristão. Mas a maioria dos teólogos acredita que é o mais velho na fé. É os presbíteros ou ancião que eles falam. Por isso que tem igreja que usa a palavra ancião, que é presbítero. Aí eles botam como ancião da igreja aquele que é mais velho na fé, que provavelmente é o mais correto na Bíblia, né? Não aquele. Então é isso, meus irmãos. Mas o corpo de Cristo, nós somos família, nós somos filhos de Deus, sacerdócio real, nação santa. Leia, releia o Novo Testamento. É isso que importa para mim e para você. E siga Jesus, siga o Mestre. Porque quem sou eu? Quem é Paulo? Ninguém, é isso que Paulo está dizendo. Quem é Pedro? Olha só, ele é que nem eu e você. Tá entendendo, meus irmãos? Quem é o seu pastor? Quem é a sua denominação? Não é nada. Entende? Você não devia nem estar nisso aí, mas se você tá, beleza. Assim como eu conheci pessoas maravilhosas, homens de Deus na Assembleia, mas eles não me influenciam em nada. Entende? Assim como eu erro em algumas coisas, eles erram em outras. Eu digo no sentido da caminhada. Mas em relação à evangelização, eu, assim como Paulo, recebi do próprio Deus. E isso que eu vos falo não tem erro nenhum. É o evangelho que leva a Cristo. Eu não estou levando você para a igreja tal. Eu tenho vários pastores que eu gosto, como eu falei, vários irmãos que são homens de Deus, vários irmãos da história protestante. Eu posso até citar aqui John Bunyan, Martinho Lutero. Dentro da Assembleia, pessoas que eu convivi, da Batista, né, que foi as igrejas que eu visitei, fiquei por alguns tempos, Batista, Assembleia e Luterana. Mas, assim, não estou puxando a sardinha para elas, porque elas não são nada. Quem é Cristo? Tá entendendo, meus irmãos? E assim, é o que ele está dizendo. Quem é Pedro? Porque vocês estão preocupados com a opinião do Pedro. Vocês estão preocupados com a opinião, se vão aceitar, não vão aceitar. Vocês têm que preocupar em imitar Cristo, com a opinião de Cristo a vosso respeito. E para ele vocês são o sal da terra. Nós somos o sal da terra. Tá bom, meus irmãos? Esse é o capítulo 2 de Gálatas, essa carta maravilhosa. Deus abençoe, no nome de Jesus o Messias. Amém.